Qual é o clube mais difícil de cobrir aqui do Rio de Janeiro? E aí o mais difícil é... O que você chama de difícil? Não, isso que eu ia falar. Dizer. Ó, os que eu mais cubro são Fluminense e Vasco. São os que eu tenho... Os que hoje eu faço mais. Por quê? Lá a gente tem... E um CT do lado do outro, talvez é por isso? Não. A Monique é setorista de Flamengo. Ela só faz Flamengo. E aí eu faço Flamengo na folga dela. E aí o Vasco e o Fluminense são os dois que a gente faz muito. Botafogo a gente... E aí o outro que eu faço é o Botafogo, mas de abrir, por exemplo... Ficou esse tempo agora na Série B, a gente fez um pouco... Eu exatamente, né? A gente fazia, obviamente, mas eu acabei fazendo um pouco menos e tal. Mas o Vasco e o Fluminense são dois clubes que eu faço muito hoje e faço a folga do Flamengo. De difícil... Aí as minhas relações no Fluminense e no Vasco são ótimas. A minha relação no Botafogo também é boa. Eu acho que o Flamengo, ele tem ele tem uma certa dificuldade, assim, de... Vou te dar um exemplo, entrar, talvez, pra ajudar. Pode ser. Por exemplo, eu tenho escutado muito... Eu só faço Vasco, eu então normalmente falo Flamengo eu não quando tenho me fazem parâmetro essa de pergunta. nada, porque meu parâmetro é só o Vasco e eu não vou nos outros clubes. Mas, por exemplo, eu escuto muito dos colegas que, por exemplo, a imprensa tem sido muito bem tratada no CT. Pãozinho de Muito. queijo, um suquinho de laranja. Quer agradar uma jornalista da aguinha. comida. Cá entre nós, da comida que jornalista adora. E o Vasco tem colocado pão de queijo. Aí a galera chega no Fluminense e fala: cadê a comida? O Fluminense não tem comida. Cadê a comida? O Vasco tá me dando pão de queijo, vocês não estão me dando nada. Mas E o trato também, o bem, trato deixa eu- também, o pessoal elogia muito o trato também da Sarinha, não, a relação do da Babo. Sarinha tem sido, tipo, esses dias eu elogiei muito, assim, essa coisa de aproximar a gente. Era algo que eu vi ano passado bastante em São Paulo, que eu tava cobrindo mais o Corinthians, então tinha sempre um papo informal com o Duílio, acabava a Você entrevista... falou isso comigo no CT, lembrei. Com o Duílio, acabava a entrevista coletiva e ele, falava algumas coisas. E isso ajudava o clube em vários aspectos. Você pergunta... Eu lembro que na época... Enfim, quantas vezes eu já falei aqui que eu sou ruim de memória. Mas na época eu lembro que tinha alguma coisa pra sair de... quem tá pagando, como é que tá o salário. E aí teve a situação do Paulinho, que a maior parte do salário do Paulinho, ela era paga por um patrocinador. Não Que é... deu até problema, né? Do agro. Thousand, né? Que o patrocinador em algum momento não pagou e tal. E aí eu lembro que no papo com o Duílio dizia: a minha folha salarial dá pra pagar o Paulinho. Não sou eu que pago, mas ele tem que estar na minha folha. Falou isso umas 2 semanas antes de sair a informação que a patrocinadora não estava pagando o Paulinho. Então, automaticamente, isso já foi uma coisa muito menor. Eu não sei se o Duílio já sabia, provavelmente sabia, macaco velho, né, e tal. Provavelmente já sabia, sim, alguma coisa sobre isso, já tá há muito tempo na profissão. Mas ele falou 3 semanas antes da situação sair de que o Corinthians podia pagar o Paulinho. Então isso não se tornou um problema tão grande de todo mundo ir lá e falar: e agora, como é que o Corinthians vai fazer o salário do Paulinho, como é que vai pagar e tal. Eu acho que isso é saber utilizar a imprensa de alguma forma a seu favor. E eu lembro que eu falei isso no Vasco por isso. E acho que esse ano a gente tem tido muito exatamente esse relacionamento, né? Então hoje o clube mais fácil seria o Vasco e o mais O distante é o Fluminense, eu acho Flamengo. que pela relação, eu acho fácil. Eu tenho uma tranquilidade. Mas não fácil, difícil. Talvez... Flamengo é mais frio e mais distante. Não, a melhor relação com a imprensa, sabe? Eu acho que é o Vasco. O que se eu tivesse... Aline, como é que você acha que é um trabalho ideal de assessoria? E você me dá os 4 do Rio, hoje eu daria pro Vasco. Pelo que o clube vem construindo, sabendo utilizar a gente, hoje, sem dúvida, eu colocaria o Vasco. O Flamengo, eu acho que distancia muito a gente do clube. Pô, quer ver um negócio que eu acho O bizarro? Flamengo, eu acho que é o mais difícil. A gente falou de entrevista e não vamos nem falar de fora. Os jogadores do Flamengo não vão nem na Flá TV, cara. É bizarro. O Flamengo é um baú pro próprio Flamengo. A gente tá falando de relação até os próprios atletas com a TV do clube. É muito baú o Flamengo. E eu acho que isso prejudica muito mais do que ajuda em vários aspectos, né? É isso que eu falei. Agora, abrindo, o exemplo que eu dei do reequilíbrio muscular do Gabigol, nem entendi, porque abriu 5 dias praticamente, assim, foi abrindo, começou a abriram vários Lembrei dias.